Salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um profeta que eu gosto muito, que é o profeta Jeremias. Eu escolhi o capítulo 18, nós vamos ler de 1 a 6, para juntos a gente possa meditar essa palavra. Na minha Bíblia Ave Maria, o título fala o vaso do oleiro. Muitas vezes nós nos encontramos tão vazios, tão quebrados, tão machucados, feridos e não sabemos compreender essa situação, esse momento de dificuldade, de tribulação que a gente tem passado, que a gente tem enfrentado, porque nós estamos no meio do furacão, né? E aí o Senhor usa uma didática tão linda com Jeremias que ele dava as ordens para Jeremias e Jeremias, obediente, cumpria. E no versículo, nesse capítulo 18, ele começa assim: Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: Vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta, então, a linguagem do Senhor: Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é a argila em suas mãos? Assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Olha que lindo. O Senhor falou para Jeremias: vai lá na casa do oleiro, que lá eu vou profetizar, lá eu vou falar com você o que eu quero falar. Ele obediente foi. Quando ele chegou lá, ele viu o oleiro trabalhando, modelando. E quando algo não dava certo, ele deixava e ia trabalhar em outra. E aí Deus fala com Jeremias nestes termos, para ele prestar atenção, como é o trabalho do oleiro. E ele fala no versículo 6, o que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas. Assim como o oleiro, ele está ali modelando aquele vaso de argila, assim somos nós nas mãos de Deus. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, ele vai nos modelando a maneira que ele quer. Ele vai mudando tudo, ele vai tirando tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que não presta, né? E ele vai transformando, colocando coisas boas, né? Trazendo virtudes. Ele tira um pecado, coloca uma virtude, tira outro pecado, coloca outra virtude. E ele usou essa didática para Jeremias entender, compreender, porque naquele tempo havia os oleiros e era mais fácil a compreensão. Ele vê o trabalho do oleiro e compreender aquilo ali. Quando algo não estava dando certo, o oleiro parava. E aí ele consertava, fazia uma outra peça e depois ele voltava, ele dava um tempo. Assim Deus faz conosco também, porque aqui o oleiro representa Deus. A argila somos nós somos moldáveis. Não adianta a gente falar que aquele menino não tem jeito, aquela pessoa não tem jeito, fulano não muda, fulano é assim, aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós nascemos de uma forma, né? Uma vez eu escutei a frase e nunca esqueci, né? Que a natureza, a nossa essência, ela não muda. A natureza muda, a gente pode pintar a cor do cabelo, a gente pode fazer vários procedimentos para poder modificar o nosso corpo, né? Várias coisas na estética. Só que a essência continua, né? Se você tem o cabelo cacheado e você alisa o cabelo, quando ele estiver nascendo, o novo que nasce, ele vai nascer cacheado, porque é aquela natureza dele. Então, às vezes, a gente quer modificar demais, a gente acaba
deformando esse vaso, essa argila que o Senhor quer moldar. E aí não fica do jeito dele. E aí ele vai amassar de novo, ele vai amassar, ele vai desfazer aquilo ali como oleiro para ele poder fazer o novo na nossa vida. Ele vai dar uma bagunçada primeiro, porque quando a peça está dando errado, né? Falou que o oleiro deixava de lado, mexia em outra, depois voltava naquela peça para terminar. E assim o Senhor quer fazer, nos modelar. E às vezes nem nós mesmos acreditamos que Ele pode modelar a nossa vida, que Ele pode mudar, transformar, porque a gente se acha assim, nossa, eu sou tão difícil, nossa, eu sou tão ruim, nossa, eu sou tão pecadora. Nós nos julgamos o tempo todo, sendo que só Deus pode nos julgar. E muitas vezes a gente vê algo de uma dimensão tão grande, né? O nosso erro, aquele nosso defeito, aquele nosso pecado, e a gente não enxerga a mudança, porque nós estamos dentro daquela situação, dentro da condição, do problema, de onde fomos levados, né? Então, como o Senhor falou com Jeremias, desta forma, que a gente possa observar também e perceber o oleiro que nós temos, né? O Deus tão grandioso. E essa casa do oleiro também pode ser a casa de Deus, a igreja, pode ser a nossa igreja doméstica, nossa casa, o lugar onde nós vamos falar com Deus. Então, se o Senhor falou com Jeremias para ele ir à casa do oleiro, que lá ele ia falar com ele, transmitir a mensagem, o recado, que a gente possa falar com Deus, porque quando a gente está aberto a ouvir, nós conseguimos escutar a voz de Deus e fazer a sua vontade, que é o principal, né? Que a gente seja obediente, assim como o profeta Jeremias foi, para que as promessas se cumpram na nossa vida, que a gente se deixe modelar, para que assim a gente possa ser um vaso novo, que a gente não seja um vaso quebrado, um vaso furado, rachado, que a gente, pelo caminho, né, se encher o nosso vaso de água, o que vai chegar diante de Deus? Vai chegar um vaso cheio? Vai chegar um vaso só pela metade, um vaso completamente vazio? Não, nós queremos ser um vaso cheio, um vaso perfeito, bonito nas mãos do oleiro, que é Deus. Que a gente possa encher o nosso vaso de virtudes, sabedoria, conhecimento, discernimento, paz, todas as virtudes que Ele quer preencher esse vaso. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, comente, curta, compartilhe, para que juntos a gente possa evangelizar cada vez mais. Amém?